Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BTC Fé, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez e juntos podemos estudar mais uma lição. Caso você deseje, pode acessar este comentário em PDF no site do canal e utilizar os infográficos para dinamizar a sua aula. O link está na descrição desse vídeo. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Gálatas, a Carta da Liberdade. Hoje, na lição de número 2, o tema será a admoestação contra um evangelho distorcido. O apóstolo Paulo expressa sua preocupação com a rápida mudança de fé entre os gálatas, alertando sobre a influência de ensinamentos distorcidos. Seu objetivo principal é manter a verdadeira doutrina cristã, resistindo a desvios que comprometam a pureza da fé. Em um mundo cheio de diferentes interpretações, podemos assim dizer, políticas, economias e ideologias, a fidelidade à palavra de Deus é fundamental. No início da epístola, o apóstolo Paulo, no lugar de dar ações de graças usuais, dá vazão a uma expressão irrestrita de assombro e perplexidade, chamando a atenção, pois a essência do evangelho estava em jogo. Segundo o comentário do Novo Testamento Gálatas por William Hendrickson, os gálatas estavam sendo lançados em confusão por homens que estavam desejando e tentando virar de ponta cabeça o evangelho que tem Cristo por centro e que o glorifica. O evangelho cristocêntrico. Certamente que o ensino segundo o qual a salvação dos homens é por meio da fé, mas as obras da lei, não passa de uma perversão do verdadeiro evangelho que proclama as boas novas da salvação pela graça, pela fé somente. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos podemos ler o texto que está em Gálatas, capítulo 1, versos 6 ao 10. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Durante esta lição, vamos explorar os ensinamentos de Paulo, destacando a necessidade de discernimento espiritual e firmeza na fé. Sua visão de não agradar a homens, mas servir como escravo de Cristo, demonstra sua total fidelidade às Escrituras. Que este estudo nos conduza a uma compreensão mais profunda da importância de permanecer, veja, inabalável diante de influências que distorcem a verdade divina. Vamos mergulhar juntos na riqueza destes versículos, buscando
sabedoria e discernimento para aplicar seus princípios em nossa jornada de fé. Paulo expressa sua preocupação com a rápida mudança de crenças entre os Gálatas. O ponto-chave aqui é a advertência contra distorções doutrinárias e a importância de manter uma base sólida na fé. Da mesma forma, em nossas vidas, devemos estar atentos às influências que podem levar-nos a afastar-nos da verdade fundamental da palavra de Deus. Admira-me. No grego, a palavra que significa maravilhar-se, admirar-se, espantar-se, demonstra o sentimento de Paulo diante da mudança repentina e a facilidade com que o legalismo estava entrando na igreja. Apanharam o apóstolo completamente de surpresa diante das exigências feitas pelos mestres judeus dentro da igreja da Galácia, em relação à circuncisão, a comer carne de porco e a guardar o sábado. Estavam substituindo a graça da salvação pelos esforços dos rituais da lei. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versos 6 ao 7. Maravilho-me de que tão depressa estáis sendo removidos para longe daquele que vos chamou dentro da graça de Cristo para dentro de um evangelho diferente, o qual não é outro, mas há alguns que vos estão inquietando e querendo perverter o evangelho do Cristo. Sem dúvida, vivemos em um tempo que se faz necessário novamente o mesmo posicionamento realizado por Paulo com relação ao evangelho para muitas igrejas. Estamos navegando em verdadeiras águas turvas, pois estamos vendo diversas interpretações que não condizem com o verdadeiro evangelho. A ameaça atual não são as distorções doutrinárias promovidas pelos judeus do primeiro século, mas o liberalismo com uma abordagem racionalista e mais crítica. Influenciados por uma teologia hermenêutica contemporânea, diversas correntes de interpretação têm distorcido o ensino das Escrituras. O evangelicalismo moderno pode ser rotulado como uma religião pop, onde os pensamentos são tirados da cultura. A igreja tem jogado fora novamente a base para se ter uma escritura perspicaz. A igreja moderna adotou mais uma vez uma hermenêutica equivocada em um locus, ou seja, um lugar inadequado de autoridade. A hermenêutica é conduzida pelo leitor, apelando a experiências, a sentimentos, ao milagroso, a professores pregadores sem formação e a opiniões subjetivas. Isso transferiu a autoridade do texto para cada pessoa. É uma época em que a caracterização, ou seja, o ponto fundamental é a irritação, o desespero, a frustração e, por vezes, a revolta que resiste qualquer autoridade institucional. Afinal, veja, se cada pessoa constitui sua própria autoridade e a Escritura é igualmente clara para todas as pessoas, então por que ouvir o suposto especialista de estudos bíblicos e gastar a manhã de domingo sendo alvo de pregação? Voltando aos Gálatas, para muitos, a salvação apenas pela fé surgia como uma graça barata, sem nenhum esforço, através de um arrependimento e fé. Para Paulo, essas igrejas, veja, estavam se desviando do evangelho e se tornando sinagogas judaicas.
Paulo enfatizava que somente a fé era suficiente para a remissão e salvação em Cristo. Todas as vezes que uma igreja era fundada, os judaizantes procuraram desqualificar o trabalho de Paulo, afirmando que ele não era um discípulo autêntico e que sua mensagem buscava apenas recursos financeiros. Paulo chama isso de perturbação. Não seria um outro evangelho ou um evangelho adaptado, mas sim um falso evangelho. A subversão é um crime enorme, mais terrível que a corrupção. Todo falso ensino, divisão, perturbação deve ser condenado e combatido. Em tempos de globalização, informação e aculturação, precisamos nos manter sempre atentos e vigilantes, veja, quanto ao princípio do Evangelho de Cristo. Não podemos permitir adaptações, mudanças ou qualquer outro evangelho que não seja de arrependimento, fé e mudança de vida. Paulo destaca a seriedade da mensagem do evangelho, enfatizando que qualquer distorção merece uma condenação. Esse ponto destaca a necessidade de reconhecer e aceitar a autoridade inquestionável da palavra de Deus em nossas vidas. Devemos buscar a verdadeira compreensão das Escrituras e resistir a qualquer ensino que se desvie da mensagem central do Evangelho. Podemos perceber a seriedade de Paulo em relação ao Evangelho na afirmação: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já pregamos, seja anátema. Paulo, ou até um anjo que desejasse ensinar um outro evangelho ou iniciar um movimento de fé, contrariando todo o ensinamento já posto, deveria ser considerado anátema, ou seja, maldito. Paulo estava convicto que os ensinamentos sobre a graça redentora tinham sido revelados pelo próprio Cristo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, verso 18 ao 19. E eu declaro solenemente a todo aquele que lê este livro: se alguém acrescentar qualquer coisa ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a ele as pragas descritas neste livro. E se alguém cortar qualquer parte destas profecias, Deus tirará a sua participação na árvore da vida e na cidade santa que acaba de ser descrita. A palavra anátema é relacionada com o hebraico herem, usada para aquilo que era dedicado a Deus, usualmente para a destruição. Usada por Paulo aqui é o contraste máximo com a graça de Deus. Ela subentende a desaprovação de Deus e se refere àquilo que é consagrado a Deus sem esperança de ser redimido. Seu uso aqui como uma asseveração contra os que pervertem o evangelho reflete a avaliação de Paulo quanto à gravidade do ponto de vista deles. Não se tratava de uma explosão, veja, irada pelo fato de estarem abandonando aquilo que Paulo pregava. Não. Para os comentários da Bíblia de estudo pentecostal, falsos mestres foram aos Gálatas, procurando persuadi-los a rejeitar os ensinos de Paulo e aceitar outro evangelho. Este evangelho nos veio pela revelação de Jesus Cristo e pela inspiração do Espírito Santo.
quaisquer ensinos doutrinários ou ideias que originados em pessoas, igrejas ou tradições e que não estejam expressos ou subentendidos na palavra de Deus, não podem ser incluídos no Evangelho de Cristo. Misturá-los com o conteúdo original do Evangelho é transtornar o Evangelho de Cristo. Alguns estudiosos afirmam que Paulo foi muito severo com os judaizantes. Apesar de suas exigências, eles acreditavam em Jesus Cristo. Para Paulo não havia dois termos. Uma bebida pode ser refrescante e adocicada, mas se colocar uma gota de veneno, a morte é certa. Por isso, precisamos resistir a qualquer tentativa de pós-modernidade de agregar ou acrescentar uma palavra aos ensinamentos do Evangelho. Nenhuma distorção ou ensinamento contrário às Escrituras é um mal de pequena importância. Se não considerarmos, poderemos levar a igreja a um sério desvio doutrinário, mais importante ainda, um desvio das Escrituras e da palavra de Deus. Procuro eu agora o favor dos homens? Este termo apresenta a ideia de que Paulo estivesse facilitando a entrada de novos convertidos ao cristianismo, condenando a circuncisão e as observações da lei. Para muitos, Paulo estaria agradando o povo com esta atitude. Procurar favor significa, no contexto, conciliar. A ideia é a de que parece que Paulo afrouxa a doutrina para facilitar o crescimento da igreja. Se não fosse pelo fato de estar completamente comprometido com Cristo como seu servo, ou seja, escravo, a ideia de que Paulo era motivado por interesses egoístas poderia ser facilmente contestada ao olharmos para suas experiências. Sua dedicação ao serviço a Cristo, expressa pela palavra grega doulos, ou seja, escravo, implica uma forma de sujeição que torna completamente absurda qualquer noção de busca por popularidade. Paulo utiliza essa mesma descrição ao se autodenominar na saudação da epístola aos Romanos. Mediante ao uso do vocábulo, podemos perceber o quanto Paulo estava comprometido em agradar a Cristo e não a homens. O escravo não possui vontade própria. A qualquer capricho de seu senhor poderia ser morto ou castigado. Ele prestava lealdade a Jesus Cristo, aquele que o comissionou. Nenhuma atitude, ensino ou prática religiosa deveria contrariar o ensinamento do mestre. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Porque nós falamos como mensageiros de Deus, credenciados por Ele para contar a verdade. Não mudamos nenhuma vírgula da sua mensagem para acomodá-la ao gosto daqueles que a ouvem, porque servimos exclusivamente a Deus, aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. Ao fazer uma pergunta retórica em buscar favor dos homens ou de Deus, em proveito próprio, Paulo chama a atenção contra a acusação de tentar desacreditá-lo e refutar sua influência. No entanto, Paulo mostra aqui que há uma pressuposição distinta de que o ser humano tem uma escolha direta entre agradar a homens ou agradar a Deus. E os que o fazem a primeira opção
não podem fazer também a segunda, ou seja, de agradar a Deus. Era da máxima importância para Paulo demonstrar que estava nesta última categoria. Para os comentários da Bíblia de estudo pentecostal, todo pregador do evangelho enfrenta a tentação de agradar aos homens, procurar a aceitação, a aprovação e a glória da parte dos outros, pregando somente aquilo que não ofende a ninguém. Ceder a essa tentação pode resultar em intolerância ao pecado e a mornidão na igreja. Pode significar também a linguagem de bajulação, cujo emprego visa a obtenção de ofertas financeiras, ganhos materiais, cargos políticos ou aplausos. Se isso ocorrer, danos irreparáveis serão causados à retidão e integridade da Igreja de Cristo. Por essa razão, veja, é essencial que nosso objetivo na pregação seja procurar sempre a aprovação de Deus e não a do homem. Por isso, qualquer pessoa que busque influência, riqueza ou na tentativa de agradar homens, especialmente no meio do corpo de Cristo, é totalmente contrário ao que espera-se de um servo de Deus. Paulo poderia usar sua própria experiência e testemunho de que sua pregação provocava total perseguição, tanto de gentios, veja, como do seu próprio povo. E isso já seria uma prova de que não procurava agradar a homens, mas sim a Deus, cumprindo os ensinamentos conforme recebeu em seu chamado no caminho de Damasco. As mudanças nos tempos atuais pressionam, de certa forma, direta e indiretamente, podemos assim dizer, a doutrina e os ensinos cristãos. Muitos ministérios atuais, com o objetivo de não criar confronto dentro das instituições religiosas, motivados pelo medo de divisões, guerras internas ou perdas de membros, negociam a verdade do Evangelho com práticas e atitudes que anulam o verdadeiro Evangelho, permitindo pregações voltadas para saúde, sucesso financeiro e felicidade. Exatamente o que as pessoas querem ouvir. Por fim, ao refletirmos sobre esta lição, percebemos a importância de permanecermos fiéis à verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo destaca a seriedade de manter a mensagem original de Cristo diante da rápida propagação de doutrinas distorcidas entre os Gálatas. Assim como naquela época, somos desafiados a discernir e manter a integridade da nossa fé em meio a influências divergentes da verdade. Outro aspecto muito significativo neste ponto da epístola é quanto esforço você depreende tentando agradar a todos. Veja, você vê isso em muitos ministérios e muitos líderes. Essa pode parecer positiva, essa atitude, veja, pode até ser bonita e até inspiradora. Esse desejo pode esconder insegurança, falta de autoestima e, no caso da fé, a falta de confiança em Deus, ou seja, ter a certeza do seu chamado. Paulo precisou falar severamente com os cristãos da Galácia, por estarem correndo sério perigo.
ele não pediu desculpas por suas palavras tão francas, pois sabia que não podia servir fielmente a Cristo se permitisse, né, a esses cristãos continuarem no caminho errado. De quem você procura aprovação? Dos outros ou de Deus? Ore para ter coragem de procurar a aprovação de Deus acima da aprovação de qualquer outra pessoa e pregue a palavra de Deus. Ao ler a Epístola de Gálatas, ela nos incentiva a buscar um conhecimento profundo da palavra de Deus, evitando caminhos que contradigam a verdade revelada. Em um mundo repleto de ideologias e filosofias diversas, é crucial permanecermos ancorados nas Escrituras, evitando comprometer a essência da mensagem de Jesus Cristo. A fidelidade ao Evangelho preserva nossa fé e nos capacita a propagar a verdade para a glória de Deus. Que possamos, discernir, defender e viver a verdade de Cristo, assim como o apóstolo Paulo, um escravo de Cristo, em meio aos desafios contemporâneos. Eu finalizo perguntando: o Evangelho é importante para você? Como isso se torna público em sua vida? Qual o seu sentimento quando você percebe que o Evangelho que está sendo pregado não é o verdadeiro Evangelho? Qual dos erros modernos podem prejudicar o verdadeiro Evangelho? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 2 e o tema foi a admoestação contra um evangelho distorcido. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal e ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja evangélica que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Como você viu, é importante demais. E aí faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Então, ok, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. E não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque a semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.